Dentro do nosso modelo de domínio, eu já falei de objetos de valor, entidades, e agora é hora de mostrar como interagir de forma segura com os objetos de negócio modelados no nosso domínio. Bora lá? Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Talvez a agregação seja o padrão mais importante dentre o conjunto de padrões apresentados por Eric Evans e depois detalhados por Von Vernon no DDD. No entanto, a definição da agregação ainda é difícil, mesmo após 20 anos. A gente, ou melhor, talvez muitos de nós ainda tenham dificuldade em visualizar esse padrão dentro da sua arquitetura, ou seja, dentro da sua aplicação. Por que isso acontece? Né? O que realmente acaba causando essa dificuldade? Por que a definição de um contexto pode ser tão difícil, sendo que a gente já usa o conceito de transação há mais de 20 anos com bases relacionais? Hein? Bora pensar sobre isso. O que eu posso te dizer é que o problema talvez seja exatamente por termos delegado à base relacional a delimitação do contexto de transação, que acabou nos, digamos, incentivando ao desenvolvimento de modelos pobres de negócio. Ou seja, a gente acabou considerando que o nosso modelo de domínio servia pura e simplesmente para transportar dados da camada de persistência para as camadas superiores da aplicação. E extrair essa responsabilidade da base relacional usando padrões como CQRS, CQS, o melhor, ou Service, não nos dá condições de delimitar o contexto como a gente fazia na base relacional. Não faz sentido isso? Porque o serviço, ele pura e simplesmente define o contexto da operação pura e simples. E o CQS, da mesma maneira, ele pode dar um outro nome, mas aquele objeto definido pela operação, ele não te dá uma abrangência ou uma, digamos, uma delimitação mais consistente, né, do escopo daquela operação, apesar de facilitar devido à semântica de nomes ali que nos enforçam cadastrar usuário, cadastrar evento, agendar reunião, já dá um direcionamento melhor do que um serviço daria, mas o domínio continua pobre, portanto, continua difícil evitar o reuso daquela operação em contextos diferentes dos quais ele foi criado. Bom, antes da gente seguir, eu queria pedir encarecidamente que você se inscreva, compartilhe, comente. Se está curtindo, se não entendeu alguma coisa, por favor, me avisa. Me fala que eu vou ter o maior prazer em te explicar, em detalhar melhor uma explicação, fazer novos vídeos. Além do que isso vai ajudar o canal a aumentar de relevância, vai me incentivar a produzir cada vez mais vídeos com mais informações. Não esquece também de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos e saber na hora o que eu estiver publicando. E eu tenho certeza que pode te ajudar nos projetos que você já está trabalhando. Beleza? E se quiser acessar os códigos que eu vou mostrar nesse vídeo, inscreve no nosso workshop e é só você baixar, enfim, você pode pegar os vídeos, estudar, é gratuito, 100%, né? Então não tem tempo, não expira, você pode pegar e estudar à vontade, sem pressa, no seu tempo. Beleza? Então vamos lá. Voltando ao que interessa. Bom, a explicação de agregação pode ser muito genérica, muito complexa. Alguns falam que é um cluster de entidades, alguns falam que é a máquina de estados que nos possibilita modificar ou controlar as transições de estado das nossas entidades de negócio. Mas eu vou focar em 3 itens que eu acho de suma importância e que ajudam a gente a definir as entidades, ou melhor, as agregações,
e as entidades que vão fazer parte dessa agregação de forma mais objetiva. Porque, no fundo, para mim, desde o surgimento ou da apresentação desses padrões de DDD com o Eric, depois o detalhamento em 2 ou 3 livros pelo Von Vernon, eu acho que ainda não ficou claro o suficiente o papel da agregação e como se define uma agregação de forma objetiva. Então eu vou focar em 3 elementos básicos. Qual é a função efetiva da agregação? Qual é o ciclo de vida da agregação? E qual o ponto de entrada que define o que será modificado por aquela agregação? Ou seja, o que será controlado por ela. Beleza? Então vamos lá. Para facilitar o entendimento, vamos usar códigos, show me the code, para facilitar a explicação, ou seja, deixar mais fácil da gente conseguir conversar aqui e trocar uma ideia. Então tá. Função da agregação. Primeiramente, o que uma agregação finalmente ela faz? Para que ela serve dentro da aplicação? Então, a aplicação não carrega dados do banco. Ela não acessa a base de dados. Ela fica isolada do mundo, ou seja, ela tem uma fronteira, ela recebe dados e ela devolve dados que ela tenha manipulado ou que ela tenha alterado. Basicamente isso, ela opera em dados que já foram carregados e que estão, digamos, representados pelos objetos de domínio que a gente criou, que a gente desenhou. Ou seja, é muito comum em diversas implementações pela internet, a gente navegando, a gente encontra agregações que têm suporte a carregar o histórico. Então, isso não é uma operação ou uma capacidade prevista pelo Eric Evans ou até mesmo pelo Von Vernon nos detalhamentos e evoluções deles. Eles sempre delegam essas responsabilidades para outras entidades. No caso, o repositório. O Von Vernon, como trabalha padrões mais evoluídos, arquiteturas baseadas no Hector Model, então tem algumas diferenças, mas de qualquer maneira, a agregação ela continua operando em dados que já estão em memórias, que já estão carregados. Beleza? Então tá. Considerando isso, a gente pode ver o segundo ponto, ciclo de vida da agregação. E aí é que eu quero mostrar dentro da estrutura da agregação esses pontos. Então, no ciclo de vida da agregação, ela precisa... Então tá, dentro do ciclo de vida da agregação, é importante a gente identificar os termos, o vocabulário de operação da agregação. Então, a agregação ela pode ser criada, ela pode ser reconstruída. Uma agregação ela não é deletada. Ela pode, dependendo de como você estiver operando nos seus dados, propriamente dito, operando no seu domínio, ela pode registrar uma solicitação de alteração. Ela não vai deletar efetivamente. Então, em termos de vocabulário de operação da agregação, a gente cria, a gente reconstrói e a gente modifica o estado dos objetos ou das entidades que fazem parte daquela agregação. Mas a agregação em si, ela não tem digamos assim, um layout externo de entidades, ou seja, a gente não vê as entidades que estão sendo operadas por ela. Essas entidades, essa interface de exposição para modificação ou manipulação são definidas pelos métodos de operação da instância da agregação que ela expõe. Por exemplo, aqui eu estou definindo uma entidade, uma agregação
projeto, né? E eu tenho dois métodos. Update details dos projetos e eu tenho remove. Poxa, Adriano, mas não tem um criar projeto. Não, não tem um criar projeto. Porque a criação da agregação, ela fica em outro fluxo. Ou seja, antes de eu poder operar na agregação, eu preciso criar essa agregação. E a criação dessa agregação tem algumas peculiaridades. Por exemplo, ó, se vocês observarem, eu estou passando uma série de VOs aqui, ou seja, os meus pequenos objetos de valor, né, de negócio, e eles vão gerar essa agregação para mim, ou seja, eu vou criar a agregação baseado nesse cara, nesse conjunto de parâmetros. Então tá, vamos ver aqui o que eu tenho. Para eu criar uma nova agregação, eu preciso de um ID para essa agregação. Ou seja, o que é esse ID? Esse ID é o que identifica essa modificação. Esse ID ele vai ser enviado para a entidade que a gente vai trabalhar no próximo tópico. Os demais valores, né, são passados para o construtor da agregação e aí a gente vai dar uma olhada agora lá no construtor da agregação. O que é uma agregação afinal? Se ela não persiste, se ela não carrega nada, se ela não tem uma forma definida, o que ela vai fazer com esses parâmetros? Então, ela vai ser usada para criar a instância da entidade que vai ser, de certa maneira, encapsulada por ela e é onde a gente vai operar após a criação dessa entidade, dessa agregação. Né? Então, aqui eu estou criando um projeto com base nos valores que eu passei no construtor da minha agregação, né? E esse projeto ele vai ser armazenado internamente. Claro que eu escondi aqui na minha agregação base, eu tenho aqui, ó, a entidade que vai ser usada, né, para eu operar na minha agregação. Né? Eu tenho uma classe base aqui, onde eu guardo os eventos que serão publicados a partir das mudanças que eu fizer. Né? Eu tenho um método para aplicar as minhas mudanças. Eu tenho um método para registrar os eventos que serão disparados. Eu posso obter essa mudança de volta e eu posso obter os eventos que devem ser disparados e que são referentes a essa mudança. Além, é claro, aí aqui eu incluí a possibilidade da agregação reportar os erros que eventualmente tenham ocorridos, ou seja, regras que tenham sido violadas na manipulação ou até mesmo na criação dessa entidade. Não apenas isso, né? Então vamos lá, a gente está criando a agregação. Eu estou sobrecarregando aqui o construtor, então vamos lá. Quando eu crio a agregação, eu verifico o meu projeto está válido, o meu projeto está ok, ele está seguindo todas as regras de existência de um projeto para que eu possa considerar essa agregação válida. Ah, beleza, está válido o projeto, então tá. As primeiras regras de negócio que a gente enforça na criação de uma agregação é a de existência dos conceitos que eu estiver trabalhando, ou seja, a minha entidade root definida para essa agregação, ela está válida? Está válida. E como é que eu defino que essa entidade root está válida? Aí a gente volta nos outros vídeos que eu fiz. Ou seja, uma entidade é válida se todos os objetos de valor definidos nela são válidos. Né? Então, vamos abrir projeto só para a gente relembrar aqui. Ó, a minha entidade projeto tem uma série de objetos de valor que, por si só, têm as suas regras de existência e elas é que serão validadas. Beleza? Então tá. Voltando aqui para a nossa entidade. Se os meus objetos de valor estão válidos, então o meu projeto está válido
Meu projeto estando válido, eu posso aplicar essa mudança à minha agregação. Apliquei a mudança à minha agregação, eu vou para uma nova verificação. Esse projeto é novo, né? Já que eu estou reusando o meu construtor, é importante que eu saiba se eu estou reconstruindo a agregação ou se eu estou criando uma agregação nova, ou seja, se eu estou criando um novo projeto. Se eu estiver criando um novo projeto, então eu quero avisar o restante da aplicação que um novo projeto está sendo adicionado, ou seja, então eu registro o evento Project Added, ou seja, projeto adicionado, para posterior publicação dessa mudança. E eu transporto as possíveis validações feitas, né, para a minha agregação, ou seja, eu pego como eu vou alterar sempre uma única entidade. Lembram-se que a agregação ela opera na entidade root. No próximo item a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então tá. Criei a minha entidade, ela está válida. A partir desse momento, eu posso operar. Então, vamos, apesar da gente ainda não estar trabalhando na camada de negócio, eu vou mostrar aqui o command só para clarear como a agregação se parece após a criação dela. Então tá, aqui eu estou criando a minha agregação, create from, recebendo os parâmetros do meu command. Olhem aqui, add project, ou seja, lembre-se lá do que o Alberto Brandolini fala. Toda agregação, ou seja, se eu tenho um evento project added, eu tenho um comando add project. Esse comando vai operar numa agregação e essa agregação vai disparar um evento conforme a necessidade. Então tá, eu recupero os parâmetros da minha agregação e construo essa agregação. Se ela for válida, já está pronto. Eu não tenho mais nada a ser feito. Por quê? Todas as regras de negócio enforçadas na criação já foram garantidas pela minha agregação. E agora eu já posso salvar os meus dados. E deu. Terminando de persistir os dados, eu posso publicar os meus eventos a partir da minha interface de publicação de eventos, ou seja, dos meus domain events. Depois a gente vai falar disso aí em detalhes. Beleza? Vocês viram que a reconstrução da entidade, ou seja, a criação, né? Na verdade, nos dois casos, tanto a reconstrução quanto a criação das entidades, elas já me garantem a possibilidade de estar persistindo se essas informações estiverem todas válidas. Então tá, vamos agora no caso da reconstrução. Ok, criação tá tudo certo, agora vamos aqui na criação de entidade. Criando entidade, toda vez que eu reconstruo a minha entidade, eu incremento a versão dela, ou seja, ela não é uma entidade nova, ela já existe na minha base de dados. Como é que eu sei que ela já existe na minha base de dados? É porque o meu command de update, ele já passou as informações que eu vou usar para consultar através do meu repositório a minha versão atual da entidade que eu quero modificar. Uma vez que eu tenho essa entidade carregada, eu vou reconstruir a minha agregação para que eu possa operar nela. Então, eu quero atualizar dados, né? E então, aqui, vamos entrar no comando só para facilitar. Então, eu defini que eu posso alterar, por exemplo, o nome, o orçamento, o dono, a ordem, a solicitação de
de trabalho, né? Service order do meu projeto e o estado, né? Então essas informações eu posso alterar. Aí aqui eu estou convertendo o meu objeto, o meu command, para um objeto que a minha agregação entende. Ou seja, eu estou chamando aqui de project detail, né? Vocês estão vendo quando eu falei interagir de forma segura com com o nosso objeto de domínio, com nossos objetos de domínio, é justamente por causa disso. Então aqui está a atualização. Ou seja, para eu fazer essa atualização, eu vou usar, devido ao conceito de imutabilidade que eu estou usando também, então aqui eu vou passar a minha entidade, que eu já estou carregando, já estou com ela em memória, tá? Pego o meu projeto atual e eu passo para ele os dados que eu quero alterar ou que eu posso alterar. Mas, Adriano, mas eu posso definir outros ali. Pode, mas aí tem a regra de existência, a regra de modificação, que está definida lá na minha entidade aqui, o Combine With. Eu defino que dados eu posso efetivamente alterar, ou seja, se você for olhar, ó, o ID eu não posso, o código eu não posso, não adianta eu querer alterar aqui no detail dados diferentes, porque na minha camada de domínio eu não vou permitir que isso aconteça, porque a fonte do dado é diferente, ou seja, a data de início eu não vou poder alterar, porque se eu vou pegar da minha agregação atual, da versão atual do projeto. O meu código eu também não vou. O nome eu posso. O orçamento eu posso. Entendeu? Aqui eu tenho um nível adicional de segurança. Uma vez que essa mudança está válida, está ok, ou seja, eu faço essa validação de novo, então eu aplico a mudança na minha versão atual da agregação, eu registro mais um evento, agora um evento de atualização dos detalhes, né? E atualizo as validações executadas para uma eventual manipulação aí ou efetuar algum feedback, algum retorno na interface, já que eu não estou retornando exceções. Vamos ter aulas específicas sobre isso também. Uma vez feita a alteração, eu pego as mudanças e salvo na minha base. Último passo, publico essas modificações. Por que eu estou publicando? Como aqui eu estou usando SecureS, então eu estou publicando para atualizar o meu modelo de leitura. A gente vai falar disso em outros vídeos, que esse vídeo já está ficando muito grande. E aí, finalizou a nossa reconstrução e operação sobre a nossa entidade. Último passo. Eu sei que o vídeo já está grande, mas a última parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu defini que projeto seria a entidade de interesse? Ok, vamos lá. Toda agregação ela tem uma única entidade que vai definir o ponto de entrada para minhas mudanças. No caso aqui, por que eu escolhi projeto? Para facilitar para vocês, porque o projeto referencia cliente. Todo projeto tem um cliente que fez a solicitação. Isso vem do negócio. Não defina por si o CRUD que vai implementar a funcionalidade, alterar, incluir, talalá. Não faça isso. Porque se você fizer sem pensar dentro do contexto de processo, você vai acabar tendo um CRUD eventualmente com operações que você não vai usar. Quem não tem aquele caso onde código foi produzido e, mas isso a gente vai usar no futuro? Não sei se vai usar. Não sei se o usuário realmente usa da forma que aquele processo foi criado. Então, não pense em CRUDs desalinhado do processo de negócio. Então, sempre observe o que o usuário quer fazer, o que o processo dele está demandando. Olhe qual é a entidade base daquele processo e aí sim defina quantas referências aquele projeto faz. Tá, e como é que eu defino quantas referências eu incluo para manter sobre a bandeira, sobre o escopo dessa mesma agregação?
todas aquelas informações que são mandatórias para você precisa agora. Ou seja, eu vou cadastrar e eu já vou usar. Por exemplo, eu preciso saber qual é o cliente que está demandando aquela atualização. No entanto, eu não preciso saber qual é o técnico que vai desenvolver essa funcionalidade, qual é o gerente desse projeto. Eu não preciso disso no momento da solicitação. Isso eu posso ver posteriormente. Se eu posso ver posteriormente, então essa agregação projeto não precisa disso. Possivelmente eu vou criar uma nova agregação tipo executar projeto, gerenciar projeto ou algo assim, conforme o meu processo de gestão, né? Que aí sim vai demandar essa referência para usuários que eu vou chamar aí de gerente e a gente vai ver isso aí também mais à frente. Ok? Bom, pessoal, esse vídeo já ficou muito grande, né? Eu gostaria de encerrar por aqui e futuramente eu vou detalhar mais essas questões de modelagem, porque esse é um tema muito importante que vai fazer total diferença no desenvolvimento com agilidade de vocês. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, ficou com dúvida, acessem os códigos, baixem através da inscrição no nosso workshop Agilidade com DDD. Ele é 100% gratuito, é só você se inscrever, você vai receber o link, baixe os códigos e estude no seu tempo. Ok, pessoal? Bom, então é isso e até a semana que vem com mais um vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal.